Muito bem, gente. Estamos começando mais um quadro Conte a Sua História aqui no programa Blitz 87 da nossa Rádio Piraberaba. Hoje estou recebendo aí uma parceira de luta, se assim posso dizer, alguém que eu já conheço há algum tempo, sei o quanto que ela tem lutado aí na causa, principalmente do autismo, mas enfim, de outros segmentos também aí de deficiência intelectual, né? Eu vou conversar com ela e vocês vão entender um pouquinho mais, né, sobre a Andrea, que é alguém que tem realmente dado um suporte para famílias e escolas aqui na nossa região. Tudo bem, Andrea? Tudo bem. Muito bem. Andrea, que é de formação psicóloga, né? Psicóloga, eu sou psicóloga, neuropsicóloga também. Mas a gente vai falar que ela acabou se especializando em algumas áreas específicas, sim, mas isso é para o decorrer do nosso bate-papo. Andrea, antes da gente falar da profissional, dos atendimentos que você tem feito, né, vamos falar um pouquinho da pessoa Andrea, né? A Andrea, ela é natural de Joinville, ela é filha de quem? Conta um pouquinho da tua origem. Eu não sou natural de Joinville, eu sou natural do oeste de Santa Catarina, numa cidade pequenininha chamada Palmitos, que fica no interior de Chapecó. Sabe que metade de Palmitos está em Joinville. Tá, eu já conheci, sim, muitas mães que chegaram agora é meio Palmito que ficou lá. É, só meio. Mas é isso mesmo, já conheci muitas pessoas aqui que chegaram até pra mim na clínica sem saber que numa conversa os pais nasceram lá e por questões da cidade ser muito pequena, o desenvolvimento, acabaram vindo para cidades grandes em busca de emprego, né? No meu caso, o que acontece? Eu vim para Joinville em 2009 por conta do meu padrasto, que é meu pai, então eu sou filha da dona Janete e do seu José Antônio dos Santos, o meu padrasto, que eles se conheceram, né? Minha mãe é divorciada, então eles se conheceram em 2009, nós viemos para Joinville porque ele trabalhava como coordenador de obra da empresa Eletronacional. Então ele estava Mas o seu José, ele já se relacionava com a tua mãe quando você era pequenininha, então? Não, ele entrou na nossa vida, eu tinha 10 anos. Eu tenho um pai biológico, porém eu não tenho contato com ele. E aonde que o amor paterno é pelo meu padrasto. Então, ele que nos criou, ele que nos trouxe pra cá, ele que mudou a nossa vida. Porque assim, Mas se conheceram lá em Palmitos, ele tava lá? Ele tava lá numa obra, nisso a minha mãe já tava uns 4 ou 5 anos já divorciada, né? Ela tinha, eu digo assim, foi um divórcio muito conturbado, foi muito turbulento. Ela tinha 4 empregos para manter eu e o meu irmão, então assim, ela era frentista, diarista e à noite ela trabalhava num restaurante, então assim, quem que me criava praticamente era o meu irmão Douglas, né, que ele que cuidava de mim, me levava para a escola, ele era o meu suporte, né, tanto que eu falo assim, o amor de irmão que eu tenho para ele é um amor muito grande, porque assim, ele foi a minha mãe, ele foi meu pai, nesses momentos que minha mãe precisava trabalhar. Então, assim, a gente chegou num ponto, eu até brinco assim, que hoje em dia as crianças têm de tudo, né? Na minha época, nós comíamos arroz, feijão e repolho. Era isso que a gente tinha para comer. E se minha mãe ganhava para comprar um bife, era dividido em 3 pedaços e muitas vezes ela ficava sem para dar para nós 2, né? Então, o meu pai, ele apareceu nesse momento da nossa vida, de dificuldade, onde ele conheceu a minha mãe, começaram a se relacionar. E aí ele chegou e disse assim pra minha mãe, olha, eu sou de Floripa, sou divorciado, né? Contextualizou a história dele e ele falou assim, só que tem um porém, a gente tem que viajar com as obras. E aí onde que em 2009, em julho, ela decidiu que a gente ia mudar de vida. E aí a gente veio pra Joinville porque eles estavam com uma obra aqui. Aí eu e minha mãe viemos e o meu irmão, por conta da faculdade de contabilidade, resolveu ficar para terminar a faculdade e seguir a vida dele, né? Ele fazia em Itapiranga ou Chapecó? Itapiranga. Ele ia para Itapiranga, depois ele fez a transferência para Chapecó, onde ele começou a trabalhar no escritório de contabilidade. Hoje ele mora em Umuarama, no Paraná, ele tem o escritório de contabilidade dele lá, isso já faz, acho, mais de 10, 12 anos já. Que legal. E aí eu conheci Joinville em 2009. Aí, e você chega com quantos anos aqui? Eu cheguei com 14 para 15 anos. Aí quando a gente chegou, eu morava em cima do restaurante Tropical do Evandro. Era uma kitnet e ali era... Vieram direto para Piraberaba? Direto para Piraberaba, porque a obra do meu pai era aqui em Garuva.
Então, quando a minha mãe veio antes para organizar assim, as questões de imóveis, aonde vão morar, eles conheceram Piraberaba. E aí meu pai gostou muito de Piraberaba. Então a gente ficou aqui. Que lembra um pouco Palmitos. Lembra um pouco, sim, lembra bastante. E aí o que acontece? A gente morou, acho que foi uns 10, 12 anos, não, menos, acho que uns 5 anos em cima da Tropical, porém ficou muito pequeno. E aí a gente se mudou para o edifício aqui da Dona Eda Lacanoff. Aí ali a gente ficou até 2021. E daí é onde que a gente conquistou a nossa casa. E aí a gente agora mora ali na rua Ricardo Burno, perto da Britânia. Certo. E você, André, continua ainda morando com a mãe e com o pai? Não. O que acontece? Meu pai veio a falecer em 2021 por uma luta muito grande de mais 10 anos do câncer. Ele tinha um carcinoma invasivo no cólon. Eu engasgo em falar isso porque ainda faz 4 anos que ele se foi. E aí ele morou 6 meses na nossa casa. Então ele aproveitou 6 meses. Daí ele faleceu dia 15 de dezembro de 2021. Nesse período foi assim uma turbulência. Porque eu tinha comprado a casa, a gente tinha adaptado toda a casa para ele, né? E aí a primeira vez do câncer foi no intestino. Então ele tirou 30 centímetros do cólon e a gente fez um implante e tudo mais. Então assim, e foi uma luta para manter ele vivo. Foi uma luta, assim. Então eu processei o SUS daqui, porque não tinha vaga de quimioterapia. Tava lotado, sobrelotado São José, e ele precisava, assim, ele fez a cirurgia, ele precisava urgentemente entrar na quimioterapia, porque tinha muitas raízes, e aí onde a gente não conseguiu naquele momento imediato, depois ele foi chamado, mas daí eu consegui o tratamento dele no Angelina Carol, lá em São José dos Pinhais, então a gente fez todo o processo. E no final de 2020, nós descobrimos uma metástase no pulmão, aí foi o que levou ele. Foi a metástase. Foi. Ô André, a gente percebe a tua emoção e também o carinho que você tinha por ele, de fato, né? Foi o pai que a vida te deu, né? E todos nós temos isso, né? Sim. Aparecem pessoas na nossa vida Sim. que você tem certeza que foi enviado por Deus, Sim. né? Comigo também contigo a gente percebe que foi, e hoje você mora com a mãe ali. Não, a minha mãe ficou comigo, porque assim, no dia... Eu internei ele dia 30 de novembro de 2021 aqui no Bethesda. O Bethesda, o SAMU veio na minha casa, pegou ele para um quadro de hipoglicemia, enfim. E aí no dia 30 de novembro eu descobri minha gravidez. Então minha gravidez veio junto com essa turbulência. Eu costumo dizer para todo mundo, e quem me conhece, me acompanhou essa minha gestação, que ela veio no momento de luto junto. Porque no dia 15, o dia que eu saí para ouvir o coração da minha filha, foi o momento que eu perdi ele. Então, no dia que eu ouvi o coração da Cecília, foi o dia que ele faleceu, né? Minha mãe ficou comigo por mais uns 2 anos, até os 2 aninhos de idade da Ceci. Me ajudou muito com ela, assim, eu acho que ela foi a minha maior rede de apoio. Claro que também a minha sogra, por parte do meu marido, também foi, mas a minha mãe foi a minha maior rede de apoio nesse momento. Eu acho que uma apoiava a outra nesse meio de luto, né? Ela chegou um momento que ela disse assim, eu preciso ir, eu preciso seguir minha vida, eu preciso voltar a ser feliz. Então eu quero meu cantinho. Isso pra mim, assim, foi o ápice do luto afetivo muito grande, porque assim, parecia que eu tava perdendo mais alguém na minha vida. Mas então eu falei assim pra ela, eu só quero que você seja feliz. Então vai. E daí ela alugou o cantinho dela e foi. Ela mora aqui em Piraberaba. Acho que dá o quê? Agora vai, porque ela tá de mudança até hoje. Vai dar umas 4 ou 5 quadras da minha casa, mas a gente sempre tá pertinho, porque é só eu e ela aqui, né? Ô André, e quando você vem pra cá, e aí a gente vai voltar um pouquinho nessa história, né? Você vem e você... Como que é a tua adaptação em Piraberaba? Questão de trabalho, questão de estudo, como que você começa a tua vida pessoal em Piraberaba? Bom, a minha vida começou aqui no Olavo Bilac. Eu vim em julho morar pra cá, então eu entrei na metade do ano aqui na Escola Olavo. Eu sou formada da turma de 2012 aqui do Olavo Bilac. Depois daqui, nós entramos num dilema.
a obra do meu pai, que ele tinha que, nós íamos fazendo uma mudança. Então, quando eu fiz o vestibular, nós íamos voltar para Chapecó. Então, eu já prestei o meu vestibular para Chapecó. Então, eu passei na UnoESC Chapecó, porém, eu entrei lá, a obra aqui atrasou. Então, ninguém foi embora. E aí, eu estudei um ano, foi em 2013, eu entrei já na faculdade, eu fiz um ano lá em Chapecó, e aí não... congelou todas as obras aqui. E aí, em 2014, eu fiz a minha transferência para a Univille. Sim. Aí é onde que eu fiquei. Aí, depois disso, eu falei assim, eu sentei e conversei com meu pai, e eu falei assim, não dá para eu ficar nesse pinga-pinga. Por quê? A UnoESC, ela era semestral. Na época, a Univille era anual. Então, todas as matérias que eu tinha feito em 6 meses, a Univille demorava um ano para ser feitas. Então, quando eu mudei para cá, eu voltei pro primeiro ano, porém com pinga-pinga do segundo, porque as matérias não batiam carga horária. Sim. Então, eu falei assim, não dá para... Se eu for fazer a faculdade de psicologia, não dá para eu ficar nesse pinga-pinga, porque senão cada ano eu vou para uma universidade, é uma grade diferente. Então, aonde que a gente fixou raízes aqui em Piraberaba, e ele que ficava 15, 20, 30 dias fora com as obras, depois ele voltava. Sim. Ô, Andrea, e por que o desejo da psicologia? Como que isso nasce no coração da Andrea? Em que período que você tomou essa decisão? Teve algum fato específico que fez com que você realmente tivesse essa sensibilidade pela psicologia? Começou quando eu tinha uns 10, 12 anos, no ápice ali do divórcio da minha mãe. Chegou um momento que eu disse assim, ela trabalhava, meu irmão trabalhava. Né? Então, naquela época, assim, o salário não era tudo aquilo como é hoje, né? E chegou um momento que eu falei assim, eu preciso ajudar a minha mãe de alguma forma dentro de casa. Então, eu pensei, por que não eu ser babá? Então, a minha história com crianças e psicologia começa aí. Eu optei por ser babá de um menino, que eu lembro assim, a minha chefe me pagava R$80 e 5 quilos de açúcar. Aí, os 5 quilos de açúcar por mês era... o que era aqui nós precisávamos na casa naquela época, né? E aí eu cuidei de um menininho menor do que eu e eu fui cuidando dele. E aí começou aí. Aí depois foram aumentando o salário, daí eu até brinquei esses dias com uma paciente que ela começou como menor aprendiz. Aí eu falei, na minha época era R$80. Aí quando eu tive o aumento era 1 quilo de feijão, 1 quilo de arroz, 5 de açúcar e um pote de margarina. Então, basicamente, era esse o meu salário. E por algumas virtudes, assim, algumas coisas que aconteceram, eu optei por não cuidar mais desta criança. A mãe dele era uma enfermeira do hospital regional lá de Palmitos. E aí eu pensei, e agora, como eu vou ajudar minha mãe? Aí eu comecei a ser babá de uma menininha. Aí ali onde eu conheci o dinheiro real. Então eu ganhava lá um saláriozinho, tipo R$100, mas era aquilo que eu tinha. Então, assim, a minha paixão por crianças, ela já vem desde a minha infância. Porque, assim, eu precisei amadurecer muito cedo. Então, eu sempre fui muito de pensar em estratégias, desde pequena. Como que eu posso fazer, o que eu posso fazer, como eu vou ajudar minha mãe, o que eu posso fazer. Então, o desejo da psicologia veio por essa minha infância, por sempre ter acesso às crianças. Muito bem. Ô, Andrea, e aí agora a gente entra numa fase realmente assim que vem mais para essa tua realidade atual, porque veja bem, aí você se forma em psicologia, mas a psicologia ela te abre um leque gigante de várias possibilidades de trabalho. Sim. E você chega a algum momento do curso ou após o curso, né, que você precisa direcionar o teu trabalho para alguma área bem específica. E a gente percebe que você direcionou realmente para crianças, né, ou enfim, eu acredito que é mais focado em crianças, né? Focado em crianças, para crianças com algum tipo de... tem um nome específico, que é neurodivergências, é isso? Né? O teu foco foi nisso. O que fez você direcionar e especializar a tua graduação de psicologia nesta área bem específica? Sim. Foi assim, quando eu me formei em 2019, eu pensei assim, por que não levar a psicologia para Piraberaba? Porque, assim, eu acredito que já tinha outros profissionais aqui na região, porém não era
conhecido, talvez eu não conhecesse essas profissionais, né? Então, assim, conhecia pessoas que diziam, mas aqui em Piraberaba não tem psicólogo. Mas você sabe, André, deixa eu fazer um parênteses que também vem muito com uma questão cultural da região, né? Sim. Porque tem algumas profissões que elas foram criando barreiras ao longo dos anos, né? E a psicologia com certeza é uma dessas, né? Porque todo mundo dizia no passado, e graças a Deus a gente passou já por esse passado, dizia que tu tem que ir no psicólogo, e às vezes a pessoa tinha até vergonha de dizer que ia no psicólogo, porque é uma questão de orgulho do ser humano. O ser humano é muito orgulhoso, né? Ele não quer admitir que ele tem problemas, que ele tem defeitos, que ele precisa fazer uma terapia, que ele precisa fazer um acompanhamento. Ele não tem, porque isso é demonstrar fraqueza perante a sociedade. No passado era isso. E profissionais como profissionais de psicologia tinham que, além de enfrentar vários outros desafios, ainda tinham que enfrentar essa questão cultural, que era de dizer o seguinte, se tu tá indo no psicólogo é porque você é fraco. A gente já discutiu isso, inclusive. Então você teve essa barreira também. Tive. Com toda certeza. E aí você resolve quebrar, enfrentar essa barreira e trazer para Piraberaba. E trazer para Piraberaba, assim, eu via que existe ainda essa rigidez, né? A gente recebe alguns pacientes ainda que têm essa rigidez, mas hoje já é muito menos. Então, assim, em 2019 eu falei assim, eu vou abrir meu consultório em Piraberaba, porque pensando assim, na região central você encontra um psicólogo a cada esquina. Então isso é muito normal. Por que não se tornar normal em Piraberaba? E aí em 2019 eu comecei a atuar no centro, por ter mais demandas, e comecei a divulgar a minha chegada aqui em Piraberaba. Porém, eu não tinha um lugar. Aí bateu o desespero. Meu Deus, eu tô divulgando, não tá aparecendo, né, ainda ninguém, mas quando aparecer. E aí é onde que eu bati na porta da doutora Eliane, do espaço terapêutico, e falei, olha, eu tô precisando de uma sala, eu ainda não tenho paciente, mas no momento vai chegar. E aí é onde que ela me cedeu alguns horários específicos, uma salinha. Eu me lembro até hoje, assim, era de massoterapia, eu tinha que organizar tudo, botava todos os meus jogos, os meus brinquedos em cima da maca, assim, era uma loucura, assim, eu adorava chegar lá, organizar, deixar tudo pronto. E aí começou, vinha um paciente, eu tinha 2 pacientes. E começaram a vir, mas assim, eram mais adultos do que crianças. E aí um dia a Eliane chegou assim pra mim e falou assim, André, meu filho estuda no Caixinhos, e estão precisando que uma psicóloga vai dar uma palestra. Aí eu falei, por que não? Né? E eu falei, qual que é o assunto? Sobre infância, né? Mesmo que eu fiz todos os meus estágios da faculdade no infantil, no CAPS infantil, em toda a parte infantil, mas eu precisava trabalhar, então eu atendia adultos, né? Aí eu falei, olha, infantil, eu gosto, criança, pais, por que não? Então eu fui dar essa palestra e eu falo que ali aconteceu a união, que foi onde que eu conheci a Aline, a mãe do Mano, né? E a Aline estava lá para falar um pouco sobre a descoberta do diagnóstico do Emanuel. E aí eu fiquei assim, nossa, porque assim, a faculdade ela te passa algumas questões muito superficiais. E o autismo para mim foi muito superficial na minha graduação. Falaram, sim, mas não o quanto de conhecimento eu tenho hoje por causa das especializações que eu fiz. E aí eu fiz essa palestra, fiz uma dinâmica de pais, eu lembro que eu fiz bastante pais chorar, e depois a gente fechou uma parceria com o Caixinhos de Ouro, na época era a Fernanda, a diretora, hoje é a Simone, mas era com as duas, a gente fechou uma parceria, onde ainda hoje acontece de alguns atendimentos voluntariados para crianças de vulnerabilidade social, e assim se foi. Né? E aí começou a vir os pacientes e vim. Aí chegou um ponto que eu falei assim pra Eliane, eu preciso de uma sala maior. Então ela me cedeu uma outra sala, né? E aí teve um período que ela me falou que ela iria para uma sala nova, que é a nova sala ali do espaço terapêutico, e que eu precisaria encontrar uma outra sala. E eu falei, não, tudo bem, lá não vai ter espaço. E aonde que eu peguei a sala aqui da Conselheiro Pedreira. Nesse período, eu estava atuando no centro, eu recebi um telefonema, assim, aí eu atendi, era a Aline, contando a história do Mano. Daí ela falou assim, eu preciso de ajuda, eu preciso de uma psicóloga. Daí eu falei assim pra ela, olha, eu vou ser bem sincera com você, eu não tenho domínio para atender, mas eu me comprometo
a buscar ferramentas para ajudar o seu filho. Então eu lembro assim, o Emanuel era um pequenininho, ele vinha com uma lancheirinha, todo fofo. E foi ali onde que isso foi em 2020, eu comecei a minha pós em análise do comportamento. Aí é onde eu me especializei na área. Então, se eu estou há 7 anos formada, eu já tenho no humano há uns 5. Então eu falo assim, quem me colocou na área do autismo foi a Aline e o Emanuel. Sim. Eu tenho muito orgulho da Aline, né, Andrea, porque tu conhece um pouquinho da nossa história também, né? A gente ajudou a formar na época a associação de mães, né, atípicas aqui, de famílias atípicas da região de Piraberaba. Inclusive você participou, você ajudou, né? A gente deu aquele pontapé inicial para a Aline ali, deu todo o suporte, porque o pessoal conhece a minha história também. Eu tenho um irmão, né, com autismo severo, é um irmão que já tem 35 anos, né? Então, tá numa fase bem difícil, é autismo severo, daí tem o agravante de esquizofrenia, enfim, atendido pelo naipe já há muito tempo, uma dificuldade, e a família acaba se tornando, eu diria meio que refém daquela situação, quando a família não tem uma rede de apoio. E foi isso que aconteceu com a minha mãe, né? A minha mãe, ela nunca teve vida social, como não tem hoje ainda, ela vive inteiramente à disposição do meu irmão. E a gente tem essa sensibilidade à causa, principalmente quando a gente sente isso dentro de casa. Tanto é que que eu sempre tenho defendido, que o atendimento especializado em Joinville para crianças com esse tipo de diagnóstico não pode ser só para crianças, tem que ser para a família. A família tem que ser preparada, a família tem que entender como que essa evolução vai acontecer e como que ela, a família, participa desse processo. Então, se a família não for também atendida e tratada, ela também vai ter dificuldade. Então, ali, você não tem um paciente, você tem uma família inteira. A família inteira precisa entender isso. Porque senão, e na época, 30 anos atrás, veja só, nós até estávamos conversando aqui, que hoje ainda a gente enfrenta muitos desafios na evolução desse tipo de atendimento. Imagina 30 anos atrás, quando nem se sabia direito o que era isso, de que maneira, né? Até hoje existe ainda muitos pontos de interrogação, imagina 30 anos atrás. Então, assim, esse trabalho que vocês fazem e com o amor que vocês fazem realmente vem fazendo muito a diferença e vem nos ajudando também nessa luta, né? Eu tenho muito orgulho de dizer que o meu primeiro projeto foi nessa área. O primeiro projeto que eu consegui aprovar na Câmara, quando eu entrei em 2021, foi justamente para dispensar a validade do laudo de transtorno de espectro autista para fins de benefícios municipais. Então a gente conseguiu, foi meu primeiro projeto aprovado. Então conheço o trabalho da Andrea desde aquela época, desde quando ela se instalou em Piraberaba, e não é porque eu estou na frente da Andrea, mas já falei isso algumas vezes, uma das melhores profissionais da área que eu já conversei, que eu já tive contato. Assim, alguém que além de ser tecnicamente muito capacitada, a gente percebe que é a missão dela. Ela entendeu que essa é a missão dela e ela faz com muito amor e muito carinho. E Andrea, hoje você tem participado dessa rede de apoio, porque você não fica só focada também dentro da clínica, né? Você também hoje começou a se relacionar com uma rede de apoio, com as escolas, com as mães que se organizam, inclusive, para buscar melhores condições. Hoje você tem uma participação social também importante nesse meio, né? Sim, que nem eu falei, começou com a Aline, e aí quando eu comecei a atender, vieram várias mães, né, que descobriram que eu trabalhava com TEA, e aí eu falava assim, calma gente, eu ainda tô me formando, mas assim, eu transformei uma insegurança em amor, porque eu falo, para você trabalhar no autismo e você chegar onde você chega com as famílias, você tem que ter amor, porque se você não tem amor pelo aquilo que você faz, você não dá um bom atendimento a uma criança, porque no primeiro tapa, em uma crise que você leva, você vai desistir se não tem amor. Só que é tão gratificante você levar o tapa, permanecer, regular e chegar a um nível de suporte 3, olhar assim pra você e falar assim, pare. Mas ele nunca tinha falado. Que aí o olho brilha e dá vontade de chorar e a gente vibra. Ele falou com você. Então quer dizer o quê? Eu preciso ir mais. E foi essa minha saciação, assim, esse meu desejo de eu quero mais para as minhas crianças. E eu quero mais, e eu quero mais, e eu quero mais. E foi isso que eu fiz. Hoje eu tenho 6 especializações
todas voltadas na área da neurodivergência. Sim. Então, eu tenho desde o nível de suporte 1 até o nível de suporte 3, TDAH e outras patologias, mas hoje o maior foco é a criança com TEA. E aí, no atendimento em si, a gente encontra também mães inseguras, assim, né? Ah, mas eu tenho um filho agressivo, ele vai te bater, tá tudo bem? Tá tudo bem se ele me bater. A gente vai fazer a regulação dessa criança, a gente vai fazer o manejo dessa criança. Ah, mas é que eu já passei num outro profissional e ele não quis mais atender porque o meu filho batia nela. Tá tudo bem. Então essa sala aqui, ela já foi quebrada várias vezes e tá tudo bem. Hoje ela não é mais. Por quê? Porque além da criança com autismo ou com a criança com outra patologia, nós temos que ver a família. Então, como é essa dinâmica familiar? O que está acontecendo nessa casa? Porque o que acontece nos relatos até... eu fiz o meu TCC de aba, foi voltado às mães da Associação de Piraberaba. Então, a minha coleta de dados foi das mães da associação. E foram relatos muito intensos. E a partir desses relatos, eu mudei a minha visão. Não é só a criança. Eu não consigo tratar só a criança. Eu preciso tratar a escola, eu preciso tratar a família, eu preciso tratar quem está na rotina dessa criança. E foi aí onde que eu comecei a fazer os acolhimentos dessas famílias. Sim. Então, assim, ouvi relatos de mães. Andrea, eu larguei uma carreira como advogada para viver em função aos meus filhos. Eu sou a cuidadora primária. A gente tem o suporte do pai, temos, mas ele precisa trabalhar para pagar o plano de saúde, ele precisa as despesas que essas mães têm. Sim. Né? E aonde que eu vi que muitas dessas mães, elas são consideradas como soldados de guerra. Elas vivem em burnout. Sim. E verdade. estresse. E eu falei pra Aline assim, a gente precisa fazer alguma coisa. Porque se você for ver, Diego, tem um índice de suicídio muito grande de mães de cuidadoras primárias. E recentemente tivemos uma mãe aqui na região, não de Joinville, mas na cidade, acho que foi de Itajaí, que teve um burnout e simplesmente desligou e deixou o filho de 6 anos. Com nível de suporte 3, assim, por causa da exaustão. E elas carregam essa exaustão. Por quê? Temos crianças seletivas, então você tem que pensar o que ele não come o Nescau, mas ele só come tal coisa. Ah, mas tem isso. Então, assim, a gente tem criança seletiva, temos crianças agressivas. Então, eu falei assim pra ele, a gente precisa unir essas mães e conversar, orientar. Eu vou me dispor a tentar, de alguma forma, ajudar. Então, foi ali onde que eu fiz o acolhimento. Até hoje, né, eu sigo bem firme, assim, nas sessões. Tem, às vezes, a Isa, né, que ela me ajuda bastante aqui na clínica. A gente tá formando ela como AT. E ela fica com a criança e leva o pai e a mãe para uma sala. Ó, mas por que deste comportamento? Ah, não, é porque aconteceu isso. Ó, mas a gente precisa de uma antecipação, uma previsibilidade. E eu preciso da família para a evolução dessa criança. Não adianta eu vir aqui aplicar um Denver, um Portage, qualquer teste que for, se eu não tiver essa junção de família, escola e profissional. É isso daí. Ô, Andrea, quando a conversa é boa, ela evolui, né? Ela evolui e a gente perde a noção do tempo, né? Eu sei que a gente já até passou do nosso horário normal do quadro Conte a Sua História, Sim. Porque o assunto é bom, o assunto é complexo, né? E a conversa ela evolui de uma forma muito natural. Mas assim, para a gente encaminhar aqui para uma reta final, eu sei que você também tá lançando um livro, é isso? Isso, eu participei desse livro aqui que se chama Além do Diagnóstico. Ele foi coordenado com a doutora Marjorie Jasper. Sim. O convite desse livro veio através de uma amiga, que é a doutora Tatiane, que ela também tem um centro de desenvolvimento infantil na região central. Eu falo assim que a Tati, ela apareceu na minha vida assim como um anjo. Não só ela, mas eu tenho outras pessoas também que apareceram na minha vida assim como, eu falo, são meus anjos, né? E ela falou, Andrea, vamos participar de um capítulo do livro? Eu falei, por que não? Né? E o que acontece? Eu falei assim pra ela, Tati, a gente já vai ter que são 96 coautores, né? Tem muita fala
sobre o autismo, assim, sobre experiências, porque nós temos escritores com TEA, contando nossas histórias, a gente tem vários, assim, autores com várias histórias. Eu falei, uma coisa que não vai ser feita, nós poderíamos fazer. Aí ela falou assim pra mim, o quê? Eu falei, vamos falar sobre o luto materno diante do diagnóstico? Aí ela me olhou, vamos. Porque o que acontece? A base para esse livro foi o meu TCC com as mães de Piraberaba. Então a gente fala sobre a busca de ser uma mãe perfeita diante de um diagnóstico, mas não existe uma perfeição. Elas são perfeitas do jeito que elas são, da forma que elas lutam todos os dias. Então o nosso capítulo é o capítulo 7 e ele fala sobre isso, que não existe uma mãe, existe uma luta, existe uma dor e existe uma aceitação. Que legal. E já tem data para lançar? Ele foi lançado em março, dia 19 de março, em São Paulo. A gente fez o lançamento lá. E nós estamos... Ainda a gente não tem uma data prevista, porque a gente está vendo ainda o local, mas ainda será esse mês na conscientização do autismo. Que legal. Muito bem. E assim que a gente souber, a gente vai divulgar também. Sim. Né? Andrea, obrigado, Eu minha querida. agradeço. Obrigado pelo bate-papo, muito legal, né? Eu acho que a gente pode marcar até uma segunda edição, né, nos próximos meses, mas muito obrigado pelo carinho, obrigado por nos receber. Eu que agradeço. Isso daí, gente. Esse foi o quadro Conte a Sua História de hoje. Nós voltamos numa próxima oportunidade contando uma outra história.